Olá, eu sou o David Mendes do Histórias Perdidas e hoje eu trouxe uma história bem bacana para vocês. Vocês sabiam que aqui no Brasil existiram campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial? E vocês sabiam que em Pindamonhangaba existiu o campo de concentração onde ficaram confinados os alemães que fizeram de Campos do Jordão o que ela é hoje? Mas antes de iniciar esse vídeo sobre o campo de concentração de Pindamonhangaba, eu gostaria de deixar aqui algumas questões para que você possa ir macerando na sua mente. Vamos lá. Por que a história de Tremembé não é contada nas escolas de Tremembé? Por que personalidades importantíssimas como Monteiro Lobato, Richard Francis Burton, Kurt Pulitzer, que passaram por Tremembé, tiveram uma história na cidade de Tremembé, por que essas personalidades não são exploradas nas escolas de Tremembé? E o mais interessante, por que na internet existem tantas informações sobre presídios de Tremembé, mas nenhuma sobre as histórias da estância turística de Tremembé? Será que isso de encher a internet com informações negativas sobre a cidade de Tremembé, contando mais histórias sobre os presídios de Tremembé do que a verdadeira história de Tremembé, histórias que os seus próprios munícipes desconhecem, será que isso não seria uma tática apenas para desviar a atenção da população? E eu não estou falando da população de Tremembé, eu estou falando da população mundial, porque aqui nós tivemos o imperador do Japão, nós tivemos os monges trapistas que vieram da França. Por que eles escolheram justamente Tremembé, né? Richard Francis Burton veio fazer suas pesquisas aqui junto com o avô do Monteiro Lobato, o Visconde de Tremembé. Bom, essas perguntas eu vou deixar com vocês, para que vocês vão pensando um pouquinho o porquê, qual o real motivo de esconderem, de apagarem do mapa a verdadeira história de Tremembé. Não se esqueça de já deixar o seu like, comentar nesse vídeo, compartilhar com os seus amigos e o mais importante, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações do Histórias Perdidas. Um grande abraço e até mais. O navio alemão Winduke, né, na realidade ele saiu da Alemanha no dia 21 de julho de 1939, né, para fazer uma viagem longa para a África do Sul, né? E, na realidade, ele já tinha chegado na África do Sul, né, quando no dia 1º de setembro de 1939 surgiu a notícia do início da Segunda Guerra Mundial, né? E aí o navio alemão começou a ser perseguido pela marinha inglesa e ele começou a fugir, né, da marinha inglesa, né? E no fim ele acabou indo parar em Angola, né? Aí continuou a sua viagem de fuga, né? E no fim, nessa viagem de fuga, aconteceram N coisas, né? No fim, no dia 21 de julho de 1939, ele acabou aportando no Porto de Santos, né? Com 400 passageiros e 250 tripulantes, né? E quando foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra começou, na realidade, no dia 1º de setembro de 39. Quando foi no dia 2 de setembro de 45, acabou a guerra, né? E o navio já estava aportado em Santos. E os tripulantes praticamente ficavam presos no navio, eles não podiam sair do navio, né? Por causa da guerra. Aí quando acabou a guerra, ao invés de continuarem nos navios, eles foram trazidos para os campos de concentração de Pindamonhangaba e tinha um campo de concentração aqui em Guaratinguetá também. Mas o que interessa mais para nós aqui de Campos do Jordão é o campo de concentração de Pindamonhangaba, né? Onde muitos dos que estiveram lá em Pindamonhangaba acabaram vindo para Campos do Jordão no meados da década de 40, né? Que na realidade o alemão Henrik Hillebrecht, que era dono do Grande Hotel e do Hotel Turiba, né? Ele resolveu estender a mão para esses alemães e ele trouxe esses alemães para trabalhar
nos hotéis aqui em Campos do Jordão, principalmente no Grande Hotel e no Turiba. Mais no Grande Hotel do que no próprio Turiba, né? E para Campos do Jordão vieram naquela ocasião 34 alemães, né, do navio Vinduque. Todos eles, claro, né, tripulantes com as suas categorias, né? Então tinha na realidade cozinheiros, tinha açougueiros, tinha confeiteiros, tinha cabeleireiros, né? Diversas especialidades, né? E eles foram todos, a maior parte deles ficaram trabalhando no Grande Hotel. Desses 34 tinha também músicos, tinha lá acho que uma meia dúzia de músicos que acabavam tocando no salão de festas do Grande Hotel, que era a famosa boate do Grande Hotel, né? Mas só que esses aí ficaram durante um determinado tempo e depois foram embora. E aqui em Campos do Jordão ficaram acho que uns 10 alemães, né, que ficaram morando em Campos do Jordão, né? Alguns acabaram casando, outros já eram casados, trouxeram a família para cá, né? Muitos dos filhos desses daí nasceram aqui em Campos do Jordão, né? E eu conheci vários deles, né? Conheci o Willy Schilott, que na realidade era o que comandava o bar do Grande Hotel, né? O Willy Schilott era uma pessoa espetacular. Ele tinha teve duas filhas, uma delas mora em Taubaté, até por sinal é grande torcedora do time de vôlei do Taubaté. Ela não perde um jogo do time de vôlei de Taubaté, a Elga, né? E tem a irmã dela, a Edith, que mora em São Paulo, mas as duas não se entendem mais, então estão praticamente separadas. Tinha o Paulo Scherer era o chefe dos garçons do Grande Hotel. E ele era uma pessoa maravilhosa. Eu era um molecão naquele tempo, eu tinha meus 18 anos, né? E ele era muito educado. Eu sempre chegava no Grande Hotel, ele sempre vinha conversar comigo. Senhor Redimundo, como vai o senhor? Né? Aquele sotaque de alemão, né? E ele era muito bacana, né? E ele morava aqui em Campos do Jordão e depois morreu, né? Tinha também o seu Werner Ruig, né? Que também trabalhou no Grande Hotel. Depois ele montou uma boate aqui do lado da minha casa, aqui nessa Emile 3, onde tem aqui o Kiko Altos, né? Era a boate Emile 3. Ele e a mulher dele, a dona Eufrida, né? Eles montaram uma boate aqui que chamava Emile 3. E ele era o garçom da boate, ele que servia, né? Ele que fazia os lanches todos, né? Me lembro que naquela época eu estava na diretoria do tênis clube aqui em Campos do Jordão, né? E o Campelo, que era o presidente do clube, o Campelo era um boêmio inveterado, né? Ele era tio da Celi Campelo, do Tony Campelo, né? Então a gente saía do clube lá, às vezes, 1h30, 2 horas, a gente vinha aqui na boate Emile 3 para comer um lanche. E ele fazia um lanche muito gostoso que chamava bife tartar. Era um bife feito com carne moída, crua, né? Temperado com pepino em conserva, cebola, essas coisas, e a gente comia com pãozinho, né? Quentinho, que ele esquentava na hora, e era muito bom. E ele era o que servia na boate. E a mulher dele é que tomava conta do bar, né? E durante muitos anos ele esteve aqui. Depois ele vendeu a boate, aí ele foi morar em Taubaté e no fim acabou morando lá em Taubaté também. Tinha o seu Wolfgang Bem, que também trabalhava no Grande Hotel. Esse aí depois saiu do Grande Hotel e montou um hotel aqui em Abernéssia, nesse prédio mais antigo que tem aqui na praça, né? Um prédio grande, alto, o prédio mais antigo de Campos do Jordão. Ele montou um hotel ali que se chamava Hotel Montanhês. E durante muitos anos ele e a mulher dele tomaram conta desse hotel. Depois ele vendeu o hotel, no fim acabou fechando o hotel. Aí no fim teve uma época que até a prefeitura de Campos do Jordão alugou aquele hotel, aquele prédio ali, e ficou com a sede da prefeitura durante um tempo ali. Tinha o seu Hans Bem, era Wolfgang Bem e Hans Bem. Embora o sobrenome fosse igual, eles não eram parentes. Agora, o Wolfgang Bem é o que montou o Hotel Montanhês. E o Hans Bem era o cabeleireiro que tomava conta do salão de beleza do Grande Hotel. Ele que cortava os cabelos, fazia as unhas, pintava os cabelos das hóspedes, né? E tinha outros alemães que
tomavam conta, tinha um que, por exemplo, né, que tomava conta só das compras do Grande Hotel, né? O Grande Hotel tinha uma caminhonete e ele é que era o responsável pelas compras, né? Então ele fazia as compras do Grande Hotel. E tinha outros alemães que estiveram lá no Grande Hotel também, que fizeram a história. O importante desses alemães do Winduque que vieram para Campos do Jordão é que, na realidade, eles trouxeram grandes momentos e grandes ensinamentos para o grupo hoteleiro de Campos do Jordão. Então, a categoria dos hotéis de Campos do Jordão com o trabalho desses alemães cresceu muito, né? Porque na arte da gastronomia, né, eles trouxeram muitas coisas importantes para Campos do Jordão. Uma delas, por exemplo, é o fondue, né? Outra delas é o Apfelstrudel, né? Aquela torta de maçã, né? E tinha também o Willy Patzky. O Willy Patzky trabalhou muitos anos na cozinha do Grande Hotel também. Ele era confeiteiro. Depois que ele saiu do Grande Hotel, ele montou em Capivari, no centrinho de Capivari, uma grande confeitaria que chamava Confeitaria Willy, né? E durante muitos anos ele fazia doces e vendia doces, bolos lá no centro de Capivari. Tinha o Helmut Bigner também, que esse era açougueiro do Grande Hotel. Trabalhava no açougue do Grande Hotel. Esse daí também, durante uma época, na década de 50, ele comprou ali naquele centrinho de Capivari uma loja comercial e montou um açougue ali. Então, como ele tinha muita experiência nessa parte de base do açougue, ele começou a fabricar salsicha e mortadela, né? Porque ele sabia fazer salsicha e mortadela. Meu pai muitas vezes comprou muita salsicha e muita mortadela lá que era feita por ele. E era feita de uma maneira, uma categoria muito boa, né? E ele ficou durante muitos anos ali. Depois ele vendeu e foi embora para São Paulo, né? E todos os anos eles se reuniam naquele restaurante Winduque que tem em São Paulo, né? Se reuniam para um almoço de confraternização anual. Até hoje existe esse restaurante Winduque, que foi montado por tripulantes do navio Winduque também, que não vieram para Campos do Jordão, né? E continua com descendentes deles até hoje. E até hoje, embora não exista mais ninguém daquela tripulação do Winduque viva, alguns poucos descendentes se reúnem lá para bater papo. Esse ano mesmo eles se reuniram lá no restaurante Winduque, né? E 2 filhos desses descendentes do Winduque estiveram lá, né? Inclusive saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, né? Interessante também sobre o Winduque. Então o Winduque, na realidade, para Campos do Jordão, ele foi muito importante, esses tripulantes que vieram para cá, porque eles valorizaram a classe hoteleira, né? E graças a esse seu Henrique Hellebrecht, que era alemão também, mas não tinha nada a ver com o navio. Ele já era um alemão que já tinha vindo para o Brasil muito tempo antes. Mas ele é que foi buscar esses alemães no campo de concentração e trouxe para trabalhar nos hotéis de Campos do Jordão. E isso aí valorizou muito a classe hoteleira e até hoje a gente tira o chapéu para esses alemães que valorizaram muito a classe hoteleira de Campos do Jordão. Os alemães do navio Winduque que vieram para Campos do Jordão, trazidos pelo seu Henrique Hellebrecht, que era o dono do Grande Hotel de Campos do Jordão e o dono do Hotel Turiba também, né? Eles foram muito importantes para nós aqui na classe hoteleira, porque eles trouxeram seus conhecimentos gastronômicos da Alemanha e implantaram aqui em Campos do Jordão. E até hoje, esses conhecimentos gastronômicos que eles trouxeram da Alemanha, né? Junto com o navio Winduque, eles foram implantados aqui em Campos do Jordão e até hoje eles valorizam muito a gastronomia de Campos do Jordão, né? Então ninguém pode falar, por exemplo, em Apfelstrudel, né, que é a torta de maçã, ninguém pode falar no fondue, né? Nesse que eu falei para você aí do bife tartar, que era esse bife de carne crua temperado com pepino em conserva, cebola, etc. Ninguém pode falar dessas maravilhas da gastronomia alemã sem ligar, né, que
os alemães do Vinduque que trouxeram esses conhecimentos para nós em Campos do Jordão, né? Já faz mais de 50 anos, né, que eles praticamente deixaram, né, o Grande Hotel, né? Mas os conhecimentos continuam até hoje valorizando a nossa classe hoteleira. Inclusive do próprio Willy Patzky, que eu te falei, né, que era da arte dos doces, né, que era o confeiteiro do Grande Hotel, ele que trouxe para cá aquelas receitas de bomba de chocolate, né, que ninguém conhecia, né, aqueles bolos todos recheados com recheios diversos, né, que ele fazia, né, ele mesmo fazia, inventava, né, e até hoje, né, aquelas tortas alemãs que ele fazia também, né, que ele vendia, né, e isso daí para nós valorizou muito a nossa cidade e até hoje a gente tira o chapéu para esses alemães do Vinduque. O seu Wolfgang Bem, ele estava sepultado aqui, e a esposa dele, a dona Érica, foi sepultada aqui também. Agora, o seu Werner, a dona Elfrida, que era um outro casal, que era o dono aqui do 1003, esses foram sepultados em Taubaté, certo? O seu Heinz Bem, que era o cabeleireiro, esse foi sepultado em São Paulo, né? O Paulo Scherer, se eu não me engano, foi sepultado aqui no Vale do Paraíba também, né? Mas o que permaneceu aqui, que eu tenho certeza, foi só o seu Wolfgang Bem e a dona Érica, que foi sepultada ontem aqui em Campos do Jordão. O Hans Hillebrecht era filho do seu Henrique Hillebrecht. E quando o seu Henrique faleceu, o Hans é que ficou tomando conta do hotel, né? Mas o Hans era uma pessoa assim maravilhosa, gente muito boa, muito amigo, né? Uma pessoa simples. Mas o Hans era um inveterado em jogo, ele gostava de jogar pôquer a dinheiro. E ele perdeu muito dinheiro no jogo de pôquer, né? E na realidade foi nessa época que ele ficou tomando conta do hotel e o hotel acabou fechando as portas, faliu, né? E ele foi embora para São Paulo, né, o Hans. Mas quando o tempo que ele ficou no Grande Hotel aqui, ele tinha muito contato com aquela Casa Prata em São Paulo, que era uma casa especializada, nem sei se existe até hoje, uma casa especializada em venda de bebidas, né, diversas, que ele comprava muito para o hotel. E o dono da Casa Prata sabia que o Hans estava numa situação financeira crítica e ele levou o Hans para trabalhar lá na Casa Prata. E o Hans trabalhou durante muitos anos lá vendendo bebidas, né? E depois o Hans morreu.